Na perspectiva do reino de Deus, não existe espaço para a vingança. Não existe espaço para uma retaliação para aqueles que de alguma maneira nos agridem, nos ofendem, não respeitam. E quero dizer a vocês, isso também vale para quando acontece dentro de casa. Quando o marido destrata a sua esposa ou vice-versa, isso não é motivo para você agir muito diferente do que ele está falando aqui, não. Então esse princípio que vale para uma situação extrema de perseguição, vale dentro do seu lugar, do lar. Ame seus inimigos. Eu já ouvi algumas vezes um marido ou uma esposa dizer: mas eu não amo mais minha mulher, não amo mais minha esposa. Eu falei assim: bom, então você a promoveu para o ramo de inimiga? A Bíblia também fala que é para você amar a sua inimiga. Está claro isso na Escritura. Vejam, da perspectiva humana, a vingança pode ser muito interessante. Stalin escreveu o seguinte: escolher a própria vítima, planejar minuciosamente, saciar-se com uma vingança implacável e então ir para a cama. Não há nada mais doce no mundo. A visão do mundo é essa. De alguma maneira mais intensa ou menos intensa, a ideia da vingança ela está presente. E as Escrituras não eliminam a possibilidade da vingança. Ela só diz o seguinte: a vingança pertence ao Senhor. É uma prerrogativa divina. Você não tem direito a se vingar. E, ao não ter direito de se vingar, a que você tem direito? Vamos lembrar, naqueles dias, a religiosidade dos judeus era muito estreita. Eles eram intolerantes e totalmente sem amor. Um pensador judeu dizia, Maimônides, que não se podia resgatar um não-judeu do mar. Se o camarada está em maus lençóis, deixa ele. Se fosse um zelote que encontrasse um romano, ele tem oportunidade, ele o matava. Os inimigos eram tratados dessa maneira. Mas a ordem de Jesus é totalmente diferente. Ele está dizendo: vocês têm que amar os seus inimigos. O Antigo Testamento trazia orientações sobre a obrigatoriedade de amar o próximo, mas o judeu entendia que o próximo era aquele que compartilhava da mesma regra de fé e prática, a sua religiosidade. Eles não abriam esse amor para além, embora tinham orientações claras de que deveria se tratar o estrangeiro da mesma maneira. Vejam, não tem a dúvida que as pessoas podem nos dar motivo de querermos retaliar. Mas a orientação aqui é: você deve amar o inimigo. É fácil amar amigo. É fácil amar e retribuir quem nos ama. Mas amar o inimigo, como nós vemos o Senhor Jesus Cristo, quando está sendo morto, dizer perdoa-lhes. Ou Estevão, quando está sendo morto, apedrejado, dizer o mesmo. Vejam, a mensagem que nós temos que pregar, quando somos hostilizados, não é uma mensagem que deve ser interrompida. Ela deve concluir a ser pregada. Não importa se estamos sendo amaldiçoados, ostracizados, não importa. Uma vez que nós estamos com a responsabilidade de pregar, não é o fato de sermos hostilizados que nós devemos parar, não. Ele está dizendo: vocês têm que amar os seus inimigos. E ele continua, versículo 27 ainda: amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. É isso mesmo. Pessoas que manifestam ódio por você são alvos do seu fazer o bem. Isso é um princípio que está por toda a Escritura. Quando Pedro escreveu sua carta, em 1 Pedro 3,9, ele diz: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam como uma bênção. Desculpe-me, como uma bênção, sim. Romanos, o apóstolo Paulo diz: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Há uma palavra clara aqui relacionada ao amor. Alguém que odeia você não pode ser alvo da sua retribuição na mesma altura. Você deve procurar fazer o bem para essa pessoa.
Ele continua, versículo 28. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Vejam, alguém está desejando o seu mal. Ele está dizendo, você deve abençoar essa pessoa. A pessoa quer que você se dê mal. A sua oração tem que ser, o seu desejo tem que ser bênção. Nós fomos colocados neste mundo como instrumentos de Deus. Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem de Deus. Então, nesse contexto de ódio, de retaliação, de maldição, isso não nos dá o direito de agir de tal maneira e nem tampouco nos dá o direito de pensar, deixa eu me proteger. Eu estou correndo risco aqui. Eu estou sendo vulnerável no meio desse ambiente. Ele está dizendo, não, o fato de você ser vulnerável não deve ser um motivo para você parar com o propósito que você deve ter de levar a mensagem do Evangelho. Amaldiçoou você, abençoe. Odiou você, faça o bem. É seu inimigo, ame. Então as palavras que devem sair dessa boca, o que é? São palavras de bênção. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo experimentou uma realidade de um povo que tratou com desdém com ele. A reação de dois dos seus discípulos é muito interessante. Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Que compaixão! A vontade deles é que viesse fogo do céu e destruísse aquele povo. Lógico, naquele grupo ali, onde o bullying valia, eles ganharam o apelido de filhos do trovão. O Senhor responde para eles, vós sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Não é o fato de ser hostilizado, desprezado, etc., que nos deve levar a nos defendermos, a nos escondermos, a nos protegermos. O Senhor está dizendo o seguinte, vá em frente, o seu propósito é pregar o Evangelho. Vejam, ele também diz no final do versículo, orem por aqueles que os maltratam. Alguém maltratou você? Essa pessoa deve entrar na sua lista de oração. Você vai orar por ela. Orar pela bênção de Deus na vida dela. Orar para que ela se desperte e abra seu coração para ouvir a mensagem. Não existe espaço para retaliação. Não existe espaço para você se esconder e ficar quietinho, se defendendo de hostilidades de outros. Não. Você deve lembrar a história de José. José foi traído pelo Egito. Nós encontramos essa história dentro do livro de Gênesis. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Pode-se dizer, na vida dele, ele teve uma fase que ele comeu o pão que o diabo amassou. Vida dura. E de repente os irmãos aparecem e eles conseguiu, pela bênção de Deus, galgar posições, agora ele tem autoridade, tem poder. Ele poderia retalhar com seus irmãos, mas ele olha da perspectiva de que ele foi preparado por Deus. E o que os irmãos armaram contra ele estava debaixo do controle de Deus. De forma que agora ele estava em condição de ser bênção para o seu pai, para os seus irmãos, para o seu povo. Você está vivendo experiências de hostilidade, onde quer que seja, ele está dizendo, isso não dá o direito de você retribuir com a mesma moeda. Um filho de Deus, quando é hostilizado, desprezado, perseguido, ferido, ele tem que reagir com amor, ele tem que reagir com fazer o bem, ele tem que reagir com a bênção do Senhor, ele tem que reagir orando por essa pessoa. Esse é o padrão do reino. O padrão do mundo afora não tem nada a ver com esse, mas esse é o padrão do reino para você e eu.